De volta com o Bom Dia Bahia. Aratu nas eleições 2024. O Bom Dia Bahia começa hoje uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. O tempo da entrevista é de 20 minutos e a ordem das entrevistas foi definida por sorteio. O primeiro candidato aqui abrindo a roda é Kleber Rosa, do PSOL. Kleber Rosa está com 50 anos, é casado, tem 2 filhos, é servidor público, atua como investigador da Polícia Civil, é atual coordenador-geral da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia, a FETRAB. Foi candidato a governador da Bahia em 2022, é mestre em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, né? Especialista em Educação Inclusiva e Diversidade, licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e uma das principais lideranças da luta pela implementação das ações afirmativas na Universidade Federal da Bahia também. Bom dia, candidato. Tudo bom, Kleber? Como vai? Bom dia. Bem-vindo aqui ao Bom Dia Bom Bahia. Dia a todo mundo que está nos ouvindo. Farei a primeira pergunta, que será a mesma para todos os candidatos. Não, quem é Kleber Rosa? Eu dei seu currículo, mas quem é, de fato, Kleber Rosa? E o tempo começa a ser contado agora. Bom, eu sou nascido e criado em Salvador, aqui próximo no bairro do Engenho Velho da Federação. Minha adolescência e juventude eu vivi no Nordeste de Amaralina. Comecei o movimento estudantil, minha militância política ainda muito jovem, aos 16 anos. 15 anos eu já estava nas ruas fazendo campanha para Lula em 89, naquela campanha fantástica que contagiou toda a população brasileira. E desde os 16 anos eu nunca mais estive longe das lutas por ampliação de direitos da nossa população. Fui para a universidade, fiz militância em favor das cotas raciais, participei inclusive do grupo de trabalho que elaborou a proposta de cotas raciais para a UFBA. Depois, no mundo do trabalho, entrei para o movimento sindical, sempre fui um ativista da luta sindical. Hoje eu sou coordenador da FETRAB, que é a Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia. E, do ponto de vista acadêmico, eu sempre me interessei, e político também, né? Sempre me interessei pelas relações raciais no Brasil, né? Esse fenômeno que orienta, que estrutura as desigualdades. É dessa forma que eu compreendo as desigualdades no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, sempre com um recorte racializado. E isso me trouxe até aqui, ou seja, a minha militância, a minha dedicação de uma vida inteira à luta contra o racismo, à luta contra as desigualdades, me fez ser candidato em 2022 a governador, reconhecido pelo meu partido como alguém que poderia representar bem naquele momento, e hoje aqui como candidato a prefeito da nossa cidade, que é de 84% de população negra e que permanece vivendo num estado de exclusão muito grande, né? O desemprego é quem mais atinge, ou melhor, o desemprego atinge prioritariamente a população negra, a violência atinge prioritariamente a população negra, sobretudo as mulheres, que é maioria, inclusive em Salvador, que mais pena com esses índices de desigualdade, de desemprego, de analfabetismo e todas as outras desigualdades. Então, eu diria que, antes de qualquer coisa, eu sou um ativista da luta contra a discriminação racial e é a partir dessa condição que eu atuo no mundo do trabalho, eu atuo no mundo acadêmico, eu atuo na minha vida como um todo. Então, eu diria que isso é um pouco do que eu sou. Pronto, eu quero destacar que essa entrevista tem 20 minutos, é maior do que o horário eleitoral, é a oportunidade dos candidatos apresentarem suas propostas. E a segunda pergunta que eu faço, eu farei também a todos os candidatos. Por que o senhor acha que está preparado para ser prefeito de Salvador? Casimiro, veja bem, nós temos outros 2 candidatos, todos 2, digamos assim, alinhado, né, a estruturas de poder, um do MDB, do campo do governo, o outro é o atual prefeito, e ambos representam um projeto absolutamente igual para Salvador, que é justamente esse projeto que está em exercício na cidade. E é um projeto de Salvador que pensa a cidade em benefício de poucos, que pensa a cidade como um modelo em que ela serve, na verdade, de oportunidade de negócios para alguns grupos que já detêm um poder econômico
em Salvador e secundarizando o interesse da maioria da população. Isso é um fato quando a gente vê, por exemplo, a venda de terrenos públicos para especulação imobiliária, para atender aos interesses desse setor, quando a gente vê o processo absoluto de privatização dos serviços públicos. Eu queria dialogar com você e você percebesse, vamos pensar só em um exemplo que é a Limpurbe. A Limpurbe já foi uma empresa de grande porte do município. Hoje, a Limpurbe ela só tem um nomezinho ali no caminhão de lixo. Na verdade, a coleta de lixo ela é feita por empresas privadas. Esse exemplo que eu estou trazendo da Limpurbe, ele serve para praticamente todo o serviço público, ou seja, o prefeito entregou todo o serviço público a setores privados, obviamente, que para atender a interesses desses setores, em detrimento da população, em desfavor da população, que pena com o serviço de coleta de lixo precário, que pena com o serviço de transporte precário, que pena com o serviço de saúde precário, tudo baseado nessa lógica da privatização, né, da exploração desse suposto mercado de serviço público, que não deveria ser tratado como mercado. Nesse sentido, eu digo que a diferença entre esses candidatos e eu está no projeto de cidade que a gente pensa. Eu tenho, como eu falei anteriormente, uma biografia absolutamente associada à luta por ampliação de direitos, e é isso que eu quero levar para a gestão da nossa cidade. Garantir que a gente possa usar os recursos públicos em favor daquilo que é de interesse público. Então, rever todos esses contratos que é feito com esses setores privados, garantir o fortalecimento do papel do município, do papel da instituição prefeitura, reestruturar as nossas empresas, reestruturar a Limpurbe, garantir fazer concurso público para a saúde, para agentes de saúde, para professores, ou seja, fortalecer o serviço público, porque você sabe disso, você que está me ouvindo, o que a maioria da nossa população consegue ter acesso é a serviços públicos. Nossa condição de estar indo para serviços privados é mais complicado por conta das condições socioeconômicas. Então, fortalecer o serviço público, garantir que o que é público permaneça público, é a nossa principal meta. Nesse sentido, a gente se diferencia dos outros. Eu sou uma pessoa que tem o exercício do processo de gestão, eu tenho o exercício da capacidade de liderança, da capacidade de tomar decisão. Eu quero ser a voz de Salvador em defesa do nosso povo, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, e poder trazer para Salvador os benefícios que a nossa população precisa. Nesse sentido, eu represento, indiscutivelmente, de forma muito humilde eu falo aqui, eu represento um projeto popular, eu represento a própria trajetória popular de luta por garantia de direitos, por ampliação e garantia de dignidade. Bom, falando em Voz do Povo, a entrevista também abre espaço para o povo fazer perguntas, então isso foi tudo definido nas reuniões com os assessores candidatos. Eu queria que o senhor sorteasse aqui uma pergunta aí feita nas ruas, por favor. A pergunta de número 8, tá? A pergunta de número 8, deixa eu mostrar aqui, é de Lorival, do bairro de Pernambués, acabou de ser sorteado pelo candidato do PSOL, Kleber Rosa. A gente vai ouvir a pergunta, então. Meu nome é Lorival Santos, eu moro no bairro de Pernambués. Eu quero saber qual é o projeto que os candidatos para a Prefeitura de Salvador têm para a cultura, Salvador. Que é uma cidade tão cultural, marcada por uma força cultural muito grande. Excelente pergunta, Lorival. Obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Muito importante, inclusive, parabenizar a TV Aratu por esse formato. A gente precisa dar voz ao nosso povo precisa ter voz, precisa ser ouvido. As soluções sempre são possíveis de ser vistas, de ser ouvida quando a gente escuta a nossa população, que é quem sabe, de fato, as necessidades que nós temos. Nós não temos um projeto cultural, nós não temos uma política cultural em Salvador sendo desenvolvida hoje de maneira que inclua a maioria da nossa população. O que existe de perspectiva cultural são os grandes eventos, o carnaval é algo fantástico, é um patrimônio popular, é um patrimônio da nossa cidade, mas a cultura precisa ser vista para além do carnaval, a cultura precisa ser vista para além apenas das manifestações artísticas musicais.
nós temos o artesanato como expressão cultural, nós temos uma infinidade de movimentações, de expressões culturais que são típicas e que mostram a nossa alma enquanto soteropolitano. A gente tem aí a capoeira, a gente tem nossa própria religiosidade, a gente tem um calendário de um ano inteiro e não só de verão, que expressa a nossa capacidade cultural e que não pode nem deve, Casimiro, ser vista apenas como um impulsionamento de grandes eventos. É necessário que a gente tenha uma política de valorização das manifestações mais populares. Nesse sentido, nós vamos criar a Secretaria de Cultura. É importante que se diga que a cultura é tão desvalorizada nessa gestão municipal que nós não temos uma Secretaria de Cultura, né? A política cultural está dissolvida em meio a outras políticas. E devo dizer que a cultura pode e deve ser um dos principais motores da economia de Salvador. A gente sabe a expressão cultural que nós temos, a gente sabe o poder da nossa cultura negra. Isso passa por construir, por exemplo, no subúrbio, que é uma proposta nossa, um corredor gastronômico, e isso nós estamos falando de expressão cultural. O corredor gastronômico do subúrbio, que já é uma realidade, a gente tem ali uma infinidade de restaurantes. Hoje, quando a gente pensa em comer uma comida típica, né, eu, pelo menos, e boa parte da população, já pensa em ir para a região da suburbana. No entanto, essa região não tem incentivo público da prefeitura, não tem uma política de valorização para trazer também esse circuito gastronômico para o circuito do turismo, né? Mostrando ao turista também nossa capacidade de fazer cultura a partir da nossa culinária, com isso impulsionar a economia regional ali do subúrbio e, em paralelo a isso, mostrar uma outra parte do nosso subúrbio, que é a sua beleza natural, com as praias. Então, a política cultural ela passa de forma transversal também pela geração de emprego, pela valorização das nossas micro-regiões, a exemplo do subúrbio. Bora falar de educação agora, que é uma área que o senhor atua também, e eu queria perguntar ao candidato que propostas, projetos o senhor tem para implementar a educação municipal, né? Qual é a proposta que o candidato tem, sem desequilibrar o orçamento também municipal? Vamos lá. Nós temos 3 propostas centrais que nós estamos priorizando quando se fala em educação. Primeira coisa, garantir todos os pequeninos na escola. A gente tem hoje um déficit enorme de creches, parte significativa das creches, inclusive, são creches comunitárias que não pertencem à prefeitura. Então, o nosso objetivo é zerar a fila de creches, ampliando as vagas para o grupo 2 e grupo 3, incluindo o grupo 1, que hoje não existe a política para o grupo 1 no município. Com isso, a gente atende a uma demanda muito particular das mulheres, ou seja, já atende a nossa política também de enfrentamento às desigualdades de gênero, garantindo uma política que é de interesse bastante particular das mulheres, que, como eu já disse, são maioria em Salvador, e precisa ter política específica voltada para si. Com isso, né, as mães que hoje ficam com essa atribuição de ficar com seus filhos em função de não ter creche, pode se libertar, se sentir mais à vontade, né, mais livre para entrar no mercado de trabalho, ou seja, para voltar a estudar. Então, é uma política que pretende atender aí as demandas femininas. A gente não pode esquecer que as mulheres hoje, número significativo de mulheres, são chefes de família, cuidam sozinhas dos seus filhos, cuidam sozinhas das suas casas e precisam também garantir o sustento. Então, para a gente é fundamental. A outra ponta, nós temos quase 13% de pessoas analfabetas em Salvador. É necessário ter política de enfrentamento ao analfabetismo, trazer de volta as pessoas que abandonaram a escola por diversos motivos e garantir, então, o retorno de forma intensificada da educação de jovens e adultos, reabrir as 40 escolas que o prefeito fechou no final do ano de 2021, garantir uma política séria de educação de jovens e adultos e, por último, valorizar a carreira do magistério. O magistério é absolutamente desrespeitado no município, não tem o seu direito mínimo, que é o direito do piso salarial, ou seja, o piso que é lei nacional em Salvador não é respeitado. Mas poderia existir esse equilíbrio no orçamento para pagar melhor os professores, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, o município não tem dificuldades financeiras se a gente aplicar de forma correta os recursos. Eu comecei aqui, Casimiro, falando da maneira como o prefeito escolheu gerir os recursos
que é fazendo contratos para interesses privados, e com isso, o nosso dinheiro, o dinheiro que é público, que é seu, que é meu, que é do povo, ele termina indo destinado a interesses privados. A gente fazer uma reestruturação no orçamento, nossa pretensão é fazer, né, toda uma revisão nos contratos, com isso a gente garantir que o recurso esteja disponível para ser aplicado naquilo que é de interesse público. Então, nós não temos dificuldade com o recurso. Claro que o recurso nunca sobra, nunca é abundante o suficiente, mas uma gestão competente, uma gestão responsável, que coloque o povo como prioridade, sabe exatamente onde aplicar os recursos. Então, nossa pretensão é fazer uma grande reforma administrativa, garantindo que os recursos sejam aplicados de maneira que possa ser aplicado para aquilo que é de interesse público. E nossa prioridade no investimento é saúde, educação e mobilidade urbana, com nossa proposta de tarifa zero. É isso que eu queria perguntar ao senhor. A transporte é uma área, né, muito debatida em Salvador. Quase toda a capital anda de ônibus. O senhor tem defendido esse projeto, essa proposta de tarifa zero. Como é que poderia funcionar a tarifa zero? Explica para a gente. Vejam, a tarifa zero, hoje, ela é discutida no mundo inteiro. Isso não é uma ideia de Kleber Rosa, isso não é uma ideia do meu partido, do PSOL, da nossa federação, PSOL Rede. Isso é um debate que está sendo feito em todo o mundo pelas principais autoridades que discutem mobilidade urbana. No Brasil, já existe mais de 100 cidades que têm tarifa zero. O que é a tarifa zero? É a gente pegar o transporte e garantir que o transporte seja entendido como um direito fundamental, da mesma forma que a saúde, da mesma forma que a educação. A gente tem a escola pública, né? Nossos filhos vão para a escola e não pagam na escola pública. A gente tem acesso à saúde pública, a gente também tem atendimento médico e não paga. O transporte pode, deve e vai ser visto da mesma forma. Nós temos 3 fontes financiadoras hoje, principais, do transporte. A prefeitura, através de subsídios, os setores empregadores, através de auxílio transporte, vale transporte, e a nossa população, que é quem paga o valor mais alto, né? E é a população mais pobre, quem menos tem condições de ter um carro, de ter uma moto, é quem paga. Nosso objetivo, Casimiro, só para concluir essa parte, é isentar a nossa população e aumentar a participação do poder público e do setor empregador. Dessa forma, nós temos contas, inclusive, de que é possível garantir a tarifa zero, intensificando e dando qualidade e transporte de graça, transporte grátis para toda a população de Salvador. Como toda entrevista que eu faço aos candidatos, eu vou citar o nome dos candidatos adversários do senhor e com uma frase, uma palavra, enfim, o senhor define o candidato. Victor Marinho, do PSTU. É um bom militante. Giovanni D'Amico, do PCB. Inteligente, preparado, conhecedor, tem um bom preparo acadêmico, é um bom candidato também. Bruno Reis, do União Brasil. Entregou a cidade aos interesses privados e penaliza a nossa população com desemprego, com violência, com a fome infantil, com desrespeito à educação, né, com sucateamento da saúde. Eslane Paixão, da Unidade Popular. Uma militante que eu tenho muito respeito, uma pessoa muito associada à luta por moradia, merece nossa atenção. Silvano Alves, do PCO. Olha, eu não conheço o Silvano, eu sei que ele apareceu agora no processo eleitoral, então ainda não ouvi falar, não tenho muito como opinar a respeito dele. Geraldo Júnior, do MDB. Olha, aí eu diria que se disfarça daquilo que não é, né? Criou um personagem que parece se associar à ampliação de direitos, mas na verdade está comprometido com o mesmo projeto de Bruno Reis, é tão responsável quanto Bruno Reis por essa cidade desigual que a gente tem hoje em Salvador. Bom, temos ainda 2 minutos, eu queria que o senhor falasse as considerações finais e desse um recado para aquela pessoa que fala, não voto em Kleber Rosa de maneira nenhuma. Eu sugiro que me conheça, que acompanhe os nossos debates, que conheça um pouco da minha história. Eu sou uma pessoa que vivi todas as iniquidades muito comuns, todas as desigualdades muito comuns. Eu sei o que é fome, eu sei o que é não ter o almoço, não ter o jantar. Eu sei o que é não ter dinheiro para pagar transporte. Eu vivi minha vida toda
em toda essa realidade de desemprego, de desigualdade. E foi justamente isso, Casimiro, que me fez ser um militante, compreender que a vida precisaria mudar, mas que não poderia mudar só para mim, porque eu vivi num espaço comunitário onde todas as pessoas lutavam juntos por um mínimo de dignidade. Então, compreendi que para mudar a vida de um é necessário mudar a vida de todos. Então, antes de qualquer coisa, eu não sou carreirista, eu nem gosto de ser chamado de político. Eu sou um ativista da luta social, eu sou um militante da luta por igualdade e eu quero colocar tudo que eu me dediquei a vida inteira, tudo que eu aprendi, os meus estudos, a minha militância, a minha capacidade de liderança, eu quero colocar a minha voz a serviço do meu povo, né? Quero dignificar as pessoas que me encontram na rua e me abordam e dizem: Kleber, velho, você me representa, quando eu vejo você, eu me vejo. Quando você fala, você está dizendo aquilo que eu gostaria de falar. Então, eu quero continuar sendo digno da confiança dessas pessoas, da sua confiança. Então, eu peço o seu voto, peço sua atenção. Vote 50, venha construir com a gente uma cidade onde nós sejamos autores da nossa própria história. É possível ter uma cidade digna, é possível ter uma vida digna, basta que a gente possa governar a cidade de verdade para o nosso povo. Obrigado pelo tempo certo, obrigado pela entrevista. Boa Agradeço, sorte, tá Casimiro. certo? Boa sorte. Obrigado.